A gente vai seguir falando disso, sobre as consequências, quais são os impactos, né, do fim da escala 6x1, da redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais e todo o arcabouço, o regramento que está sendo discutido e está avançando no Congresso Nacional. A gente recebe agora o Felipe Tavares, que é economista-chefe da BGC Liquids. Oi, Felipe, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thaís. Um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Que bom. Escuta, tem uma questão que a gente sempre trava nesse debate, que é o ganho de produtividade. O governo tem defendido essa tese, assim, desde a equipe econômica até o Palácio do Planalto, de que a produtividade vai aumentar assim que a escala mudar. Como é que você acha que vai se dar esse processo? Acho que é uma premissa muito forte você partir do ponto de partida que você vai ter aumento de produtividade, né? Primeiro que, assim, o Brasil a gente tem uma dificuldade significativa de conseguir ter ganhos de produtividade claros na nossa economia, principalmente na nossa história recente, né? Então, a gente tem aí 40, 50 anos que a gente tem dificuldade para achar esses ganhos de produtividade. Essa conta parte da ideia muito matemática de como se calcula a produtividade por resíduo, né? Que se você produzir a mesma coisa e trouxer menos pessoas para essa produção, você aumenta a produtividade porque são menos pessoas produzindo a mesma coisa. Ok, só que você tem que partir do pressuposto de que vai produzir a mesma coisa, ou que você vai conseguir produzir a mesma coisa sem ter aumento de número de pessoas empregadas. Então, dado isso, a probabilidade de você ter ganho de produtividade é muito pequena, porque, primeiro, você ou vai gerar um efeito de reduzir produção, então você não vai achar o ganho de produtividade por menos pessoas e produto constante, porque o produto vai ser menor, ou você vai ter que, para ter o produto constante, empregar mais pessoas. E aí você tem um desarranjo completo de estrutura de custos do empresariado, porque ele vai ter que contratar mais pessoas para conseguir fechar o que tinha antes, isso vai ter pressão sobre preços, isso gera desarranjo inflacionário. Então, essa premissa de que terá ganhos de produtividade, ela é muito frágil e muito provavelmente a gente não vai conseguir encontrar esses ganhos de produtividade. O efeito deve ser ao contrário do que está sendo dito. Felipe, tem uma preocupação grande do aumento de custos. Acho que esse é o alerta que os empresários têm feito para o Congresso Nacional, para o governo, né? Até por essa conta que você disse, que eles não teriam condições de manter a mesma produção com menos pessoas ou com menos horas trabalhadas e que, portanto, imediatamente, dia seguinte à validade das novas regras, novas contratações precisariam ser feitas, sem contar o fato de que há falta de mão de obra para vários setores intensivos em trabalho humano no Brasil. Portanto, como é que você enxerga os impactos, aqueles que vão ser vistos mais no curto prazo, se essa mudança passar como está sendo votada? Assim, no curto prazo, né, as empresas vão ter uma pressão de aumento de custos, porque assim, você olha aonde você emprega muita gente, é o setor terciário, setor de serviços, né, comércio, hotelaria, etc. Principalmente só para você fechar ali a carga de funcionamento, né, do comércio, né, shoppings, etc., que funciona 7 dias da semana, numa jornada extensa, você vai ter um aumento significativo de pessoas, porque não é simplesmente aumentar 1, 2 pessoas. Às vezes, dada a jornada e dada a necessidade da escala, você vai ter que trazer mais 1, 2 pessoas do que seria necessário padrão, simplesmente por questão de cobrir turnos, né? Porque o setor ele fica aberto por muitas horas, né? 12, 14 horas ao longo do dia. Você tem um ponto aonde que isso gera uma pressão de custos ainda maior do que somente o salário por causa de todos os encargos trabalhistas, né? E lembrando que em torno de 97%, 95% das empresas de comércio, elas são micro e pequenas empresas.
Então, essas empresas elas não têm margem robusta para conseguir internalizar esse custo extra. Então, se o cara não consegue repassar isso para o preço final, que isso tem um desarranjo maior, ele tem a ameaça de ter que fechar as portas por não conseguir lidar com esses custos, e essa é uma ameaça real. E ainda tem um efeito que, ainda que ele queira contratar mais, ainda que ele consiga repassar o preço, às vezes ele não vai achar essa mão de obra. Você já vê sinais claros de escassez de mão de obra, como você bem mencionou, em setores de supermercados, do comércio, são várias atividades que sofrem para achar pessoas nas atividades da forma como está posta a jornada de trabalho. Então você pode ter inclusive um efeito não só econômico, mas você pode ter um efeito social muito negativo de expor pessoas a maior vulnerabilidade e você apertar ainda mais o orçamento das famílias, diminuindo o poder de compra, porque dado o efeito inflacionário que isso pode ter e redução de produtividade, as famílias podem ter uma situação final de equilíbrio geral, assim, de arranjo, que é muito pior do que tinha-se antes. Então, e é muito cruel você vender a pauta como se terá aumento de produtividade, você vai ganhar a mesma coisa e trabalhar menos, porque às vezes isso não vai ser possível. Felipe, é importante você ter colocado aqui todos esses alertas, né? E que a gente tem insistido aqui em colocar alguma racionalidade nesse debate. Nós conversamos com o Felipe Tavares, que é economista-chefe da BGC Liquids. Muito obrigada, bom fim de semana para você. Muito obrigado, bom final de semana, Thaís.